Oi, meu nome é Beatriz, esse é o quarto vídeo do Cálculo 1 Modular. Nesse vídeo a gente quer falar sobre encontrar raízes de polinômios de primeiro e segundo grau, ou seja, resolver equações de primeiro e segundo grau. Então, para começar, a gente vai relembrar o que é um polinômio de primeiro grau. Então, um polinômio de primeiro grau é uma coisa do tipo ax mais b, onde a e b são números reais. Esse b a gente chama de termo independente, o a gente chama de coeficiente líder. Depois, quando esse polinômio, a gente for usar funções com essa cara, polinomial de primeiro grau, aí a gente vai ter outros nomes que depois a gente fala sobre isso. Mas então, por exemplo, o que é um polinômio de primeiro grau? Por exemplo, 2x mais 3 é um polinômio de primeiro grau. O que mais é um polinômio de primeiro grau? X sobre 2 mais 7 oitavos é um polinômio de primeiro grau. Πx mais raiz de 2 é um polinômio de primeiro grau. Tudo isso é polinômio de primeiro grau, certo? Porque o x aparece aqui no polinômio, no máximo com grau 1. No termo independente é o termo que tem x com grau 0. Bem, então a gente está interessado em encontrar raízes desses polinômios. O que são raízes desses polinômios? Bem, a raiz de um polinômio, em geral, é o x, ou os x, depende do grau, tal que o polinômio dá zero. Então, aqui, se eu estou interessada em encontrar raiz de polinômio de primeiro grau, eu estou interessada em encontrar, por exemplo, quem são os x reais, tal que 2x mais 3 dá zero. Então, quem que vai ser a raiz aqui? Para resolver esse tipo de equação linear, eu vou usar simplesmente as propriedades que eu conheço dos números reais. Então, eu quero isolar o x, certo? Então, eu quero aqui isolar o x. Então, primeira coisa, eu vou passar o 3 para o outro lado. Na verdade, formalmente, eu vou subtrair 3 dos dois lados. Então, eu estou subtraindo 3 do lado esquerdo, esse 3 vai embora. Do lado direito, eu estou subtraindo 3, então 0 menos 3 dá menos 3. Agora, eu tenho aí 2x igual a menos 3. Então, eu vou dividir por 2 dos dois lados. Quando eu divido do lado esquerdo, esse 2 some. Quando eu divido do lado direito, eu tenho menos 3 sobre 2. Então, eu cheguei em x igual a menos 3 meios, ou seja, a raiz desse polinômio 2x mais 3 é menos 3 meios, ou seja, a solução da equação 2x mais 3 igual a 0 é menos 3 meios. Eu poderia querer resolver uma equação que não fosse igual a 0, então eu posso querer resolver x sobre 2 mais 7 oitavos igual a 2, por exemplo. Então, poderia querer resolver essa equação. O que eu vou fazer? Eu quero isolar o x na equação. Então, vou subtrair 7 oitavos dos dois lados. Então, eu tenho 2 menos 7 oitavos. Se eu fizer a conta aqui, 2 menos 7 oitavos vai dar 9 oitavos. Certo? Então, eu vou ter x sobre 2 igual a 9 oitavos. Agora, eu vou multiplicar por 2 dos dois lados, porque eu estou dividindo por 2 aqui esse x, eu quero isolar ele. Então, eu multiplico por 2 aqui, o 2 some. E embaixo, e do outro lado, eu multiplico por 2, 2 vezes 9 oitavos, que é 9 quartos. Então, eu encontrei aqui a solução dessa equação, x sobre 2 mais 7 oitavos igual a 2. Deu 9 quartos. Você pode fazer a conta aí para conferir. Certo? Agora, eu posso querer resolver uma equação do segundo grau, certo? Então, eu posso querer encontrar a raiz de um polinômio do segundo grau. O que é um polinômio do segundo grau? Um polinômio do segundo grau é um polinômio do tipo ax ao quadrado. Então, segundo grau, o grau maior que tem que aparecer o x elevado a alguma coisa é o 2, né? Mais bx mais c. Isso é um polinômio de segundo grau, certo? Então, se eu quero resolver, encontrar as raízes desse polinômio, ou seja, resolver a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, eu tenho uma fórmula para isso, que é simplesmente a famosa fórmula de Bhaskara, certo? Então, quem são as raízes
desse polinômio a fórmula de Bhaskara, a fórmula de Bhaskara me diz quem são as raízes. Bem, as raízes são os x que satisfazem menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado. Ixi, ficou pequeno aqui. Raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, aqui, eu vou ter 2x, né? Um em que eu somo essa raiz de b ao quadrado menos 4ac e o outro que eu diminuo. É claro que isso vai depender do valor que está aqui dentro. Por exemplo, se esse valor for zero, esse que a gente chama aqui de delta, né? Esse cara que está aqui, dentro da raiz, a gente costuma chamar de delta. Se esse delta for zero, eu vou ter uma raiz só. Se esse delta for positivo, eu tenho duas raízes. Uma que eu somo a raiz, uma que eu tiro a raiz. E se o delta for negativo, eu não vou ter nenhuma raiz real. Esse curso é um curso de cálculo real, tá, gente? Não existe número complexo aqui, não. Então, eu vou ter o delta b ao quadrado menos 4ac. Então, eu tenho três possibilidades. Delta igual a zero, delta maior do que zero e delta menor do que zero. Então, delta igual a zero, eu tenho uma raiz. Delta maior do que zero, eu tenho duas raízes. E delta menor do que zero, eu tenho zero raízes. Certo? Não tenho raízes, porque eu estou falando de números reais. Tá? Então, essa é a fórmula de Bhaskara. Vamos fazer aqui alguns exemplos para a gente lembrar como que a gente usa a fórmula de Bhaskara. Então, vamos fazer aqui alguns exemplos. Então, primeiro exemplo, eu quero resolver 2x ao quadrado menos 3x menos 2 igual a zero. Então, eu quero achar as raízes aqui disso. Então, vou identificar lá, o a é quem acompanha o x ao quadrado, o b é quem acompanha o x e o c é quem está sozinho, o termo independente. Então, vou escrever na fórmula, x igual a menos b, o b é menos 3, então menos b é menos 3, mais raiz de b ao quadrado, menos 3 ao quadrado, menos 4ac, então 4 vezes 2 vezes menos 2 sobre 2a. Que é 4. Então, eu vou ter, menos 3 vai dar 3, mais ou menos, aqui eu comi o menos, né? Mais ou menos, raiz de 9, que é menos 3 ao quadrado. 4 vezes 2 vezes 2 vai dar 16, menos com menos vai dar mais, então mais 16 sobre 4. Então, eu vou ter 3 mais ou menos 5, que é a raiz de 25, sobre 4. Ou seja, eu vou ter duas possibilidades. x1 igual a 8 quartos, que vai dar 2, e x2 igual a menos 2 quartos, que é menos meio. Certo? Então, eu tenho essas duas raízes, 2 menos meio. Vamos fazer mais um. Outro exemplo, então. Vou escrever outra equação aqui para a gente resolver. Achar outras raízes. 9x ao quadrado menos 6x mais 1 igual a zero. Então, o x é menos b, o b é menos 6, então vai dar menos 6, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 6 ao quadrado, menos 4ac. Então, vai dar menos 4 vezes 9, né? Porque o 1, multipliquei aqui, fica ele mesmo. Então, sobre 2a, 2 vezes 9. Então, eu vou ter 6, mais ou menos, dentro da raiz aqui eu vou ter 36, só que 4 vezes 9 é 36 também. Então, vai dar 0 sobre 18. Então, eu vou ter uma raiz só, porque somar 6 com 0, tirar o 0, tanto faz, né? Então, eu vou ter
1 terço. Então, essa equação aqui, esse polinômio de segundo grau, só tem uma raiz, que é 1 terço. Certo? Vamos fazer mais um? Mais um exemplo. Vou fazer x² menos 2x mais 2 igual a 0. Bem, quando eu faço x² menos 2x mais 2, eu vou ter x igual a menos b. O b é 2, então é menos 2, então vai dar menos 2, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4ac. Então, menos 4 vezes 1 vezes 2, sobre 2, porque o a é 1. Então, eu vou ter 2, mais ou menos aqui, a raiz vai dar 4, menos 8 vai dar menos 4 aqui, sobre 2. Então, como essa raiz aqui é negativa, como esse número é negativo, que está na raiz, então essa aqui não tem solução real. Certo? Agora, uma coisa bem importante a gente notar, ou relembrar, que quando a gente conhece as raízes de uma equação de segundo grau, a gente pode escrever ela de um jeito especial, que a gente chama de fatoração. Então, se eu tenho ax² mais bx mais c sendo um polinômio do segundo grau, então vou chamar ele de p. Se eu sei que as raízes de p são x1 e x2, então eu posso escrever o p de um jeito especial. Eu posso escrever o p como um produto de polinômios lineares que tem as raízes x1 e x2. Então, eu posso escrever como a vezes x menos x1, x menos x2. Então, essa é a fatoração desse polinômio. Mais pra frente a gente vai falar mais sobre fatoração, vai ser importante pra gente fazer limite. Então, essa é a fatoração desse polinômio. Por exemplo, se a gente voltar lá no exemplo 1, que era 2x² menos 3x menos 2, a gente viu que tinha duas raízes, que eram, vou voltar ali pra gente ver porque eu já esqueci, que eram 2 e menos meio. Então, eu posso escrever aqui como 2 vezes x menos 2, x menos meio. Ou seja, 2 vezes x menos 2 vezes x mais meio. Certo? Vamos conferir? Vamos conferir. Vou multiplicar 2 vezes x menos 2 vezes x mais meio. O que vai acontecer? Bem, se eu multiplicar por... Vou deixar o 2 aqui primeiro. Então, eu tenho o x, multiplico o x e multiplico o meio. Então, eu tenho x² mais meio x. Agora, o menos 2, multiplico o x e multiplico o meio. Então, eu tenho menos 2x menos 1. E aí, agora, se eu faço a conta, eu tenho 2 que multiplica x², meio menos 2x vai dar menos 3 meios de x. E o menos 1. E aí, agora, se eu multiplico tudo por 2, isso vai dar 2x² menos 3x menos 2, que era justamente o polinômio que a gente começou aqui, certo? Então, a gente pode fazer isso também com o segundo que a gente fez. O segundo exemplo que a gente fez era 9x² menos 6x mais 1, que a gente viu que só tinha uma raiz, que era 1 terço. Então, eu posso escrever como 9 vezes x menos 1 terço,
Aí a questão é, agora eu só tenho uma raiz, então o x1 e o x2 são iguais. Então é x menos 1/3, x menos 1/3. E aí vocês podem verificar fazendo a conta que de fato vai dar esse daqui. Vamos fazer? Conferir. Eu tenho 9 vezes x menos 1/3 ao quadrado. Aí, gente, vou lembrar do quadrado da soma. Lembra aqui, ou o quadrado da diferença, né? Quadrado de A menos B, o que é? É o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu vou ter 9 vezes x ao quadrado menos 2/3 de x mais 1/9. Agora, se eu multiplicar por 9, de fato aqui vai dar 9x ao quadrado, que era o que eu tinha inicialmente. 9 vezes menos 2/3 vai dar menos 6. E 9 vezes 1/9 vai dar 1. Então, de fato, vai dar o polinômio que eu tinha, certo? Então, é isso. Até o próximo vídeo.